Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para uma meditação na Palavra de Deus, nesta oportunidade, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, dos versículos 1 a 4. Assim está escrito: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Este é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre Paulo, um pregador modelo, ou Paulo, um exemplo de pregador. O que podemos aprender com ele? Aqui eles estavam na viagem missionária. Paulo estava atravessando com Silas, que ele estava aqui, realizando aquele importante trabalho para o Senhor, quando ele teve aquela visão, que era para ele passar a Macedônia e ajudar. E ele, quando atravessa a Macedônia, ele vai, então, para a Macedônia, a primeira cidade que ele entra, Filipos, dali ele vai indo e chega também em Tessalônica. E quando ele chega nesta cidade de Tessalônica, era próprio de Paulo, quando chegava numa cidade, procurar lugar, uma sinagoga, onde eles se reuniam para fazer a leitura da lei, da Torá, e dar aquele comentário, como já era costume deles. Ou então, ele procurava algum lugar para ter um momento de oração ou para aproveitar as oportunidades para cumprir o ministério que ele havia recebido do Senhor. Ele disse que ele não importava qual sofrimento que ele deveria enfrentar, contanto que ele cumprisse com alegria o ministério que havia recebido do Senhor Jesus. Então, desde o primeiro momento da sua conversão, Paulo se destacou pelo seu zelo, pelo seu cuidado, pela prudência, pela maneira como ele se portava diante das pessoas, demonstrando na sua vida que aquele encontro que Jesus teve com ele não foi uma mera formalidade, mas foi algo que marcou para sempre a vida daquele homem, transformando-o em Paulo, o mensageiro do Senhor Jesus Cristo, a quem o Senhor se revelou para com ele e falou sobre o seguimento do seu caminho, e ele então, aquilo entrou no coração dele, ele apegou-se àquele fundamento estabelecido por Jesus e decidiu dedicar a sua vida na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Ele não procurava falar sobre outra coisa a não ser Jesus Cristo. Era um homem de um tema só. O tema de Paulo era Jesus Cristo. Ele não tinha outro assunto para dizer a não ser falar sobre Jesus. Então, quando nós observamos aqui, ele ia à sinagoga, como era o seu costume, e disputava com aqueles que ali estavam as Escrituras, certamente lendo, interrogando, procurando saber o que um pensava, o que outro pensava, de acordo com aquela escritura, e ele também tinha o seu parecer. Então, por isso, eles disputavam.
Quer dizer, cada um dizia conforme entendia o texto. E nisto ele aprendeu muita coisa, mas ensinou também muita coisa que ele havia recebido do Senhor Jesus. E ele continua esse trabalho, expondo e demonstrando. Então veja que o método que Paulo utilizava-se para pregar ou para ensinar era expor e demonstrar. Quando se faz a exposição, a explicação, parte por parte, das coisas concernentes ao Senhor Jesus, e também faz a demonstração, esses dois elementos, expor e demonstrar, quer dizer, mostrar, né? Faz com que as pessoas sejam atraídas para aquilo que está sendo ensinado, está sendo exposto de maneira expositiva e também demonstrado. Então é isto que vai gravar na mente das pessoas e no coração delas. Então Paulo fazia o seu trabalho anunciando o Senhor Jesus. E diz aqui que ele tinha resultados que lhe eram importantes. Então diz que ele expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais, ou seja, mulheres da alta sociedade, que também ouviam a pregação e eram comovidas pelo Espírito Santo e então tomavam a decisão de servir a Jesus. Mas uma coisa importante é que a pregação do Evangelho e a vida do mensageiro, elas devem estar em harmonia. Porque se a vida do mensageiro não estiver de acordo com aquilo que ele está pregando, ele não vai ter resultado. Ele não vai ser bem-sucedido. Ele vai ficar a desejar. Porque as pessoas vão ouvir o que fala, vão ver o que pratica, e as coisas como não vão casar, não vão se harmonizar, então elas vão perder a credibilidade. E uma pessoa que estava pronto para entrar no reino de Deus através do Evangelho, fica agora impedida por conta do procedimento do mensageiro que não está em harmonia com aquilo que está pregando. Então, por isso que é preciso ter muito cuidado. E um homem de Deus do passado disse, pregue de todas as maneiras. Se for preciso, use as palavras. O que ele queria dizer era o seguinte, pregue na maneira em que você vive, as suas atitudes, o seu comportamento, os seus negócios, os relacionamentos com as pessoas, que possa identificar que você serve a Cristo. E se houver necessidade, use as palavras para dizer algumas coisas. Mas o que ocorre é uma inversão. As pessoas ocupam-se em primeiro falar, falar e não viver. Então, por isso é que há diferença em tudo. Não há atenção do ouvinte, não há interesse do que está falando, não há resultado daquilo que está falando. Por quê? Porque a vida não está de acordo. Mas com Paulo era diferente. Ele expunha, demonstrava e tinha o testemunho pessoal da vida dele, da entrega que ele fazia a Deus para servi-lo, em que as pessoas poderiam olhar e ver que realmente não havia diferença entre o que ele falava e o que ele vivia. Então as coisas estavam de acordo. Que bom se nos nossos dias pudesse ser observado este princípio, este procedimento de falar a palavra de Deus, mas antes de falar a outro,
vivê-la na sua própria vida, ter a palavra como prática de vida. E quando for dizer a outro, ele vai ouvir o que estamos falando, vai olhar para o nosso comportamento e se as coisas estiverem de acordo, eles vão dar crédito, o Espírito de Deus vai encontrar um caminho aberto, vai tocar o ouvido e vai descer ao coração desta pessoa. E lá no espírito dela vai haver uma comunicação de Deus, levando-o à conversão verdadeira. Porém, se não houver o procedimento de acordo, o ouvido não vai se abrir, o coração não vai receber e não vai haver mudança naquela vida. E o pregador, ele vai sentir-se frustrado, desanimado, porque procurou angariar um resultado para Deus e o resultado não veio. Mas não veio porque o coração é endurecido. Não veio porque Deus não quis respondê-lo. Não veio porque ele não está vivendo à altura de ser um mensageiro do Senhor Jesus. É preciso ter responsabilidade. É preciso ter comprometimento. É preciso ter uma vida que esteja equiparada com a palavra que vai se pregar. E então, as portas se abrem, os caminhos se abrem, a operação de Deus acontece, vidas se voltam para o Senhor e aquele pregador, ele sente-se agradecido a Deus por ter sido um instrumento que Deus usou para fazer chegar ao ouvido e descer ao coração do outro a palavra de Deus demonstrada num exemplo pessoal, no exemplo de uma vida que se devota e serve a Deus com total liberdade. Paulo era este tipo de pessoa. As pessoas não tinham de que acusá-lo de que ele falava uma coisa e fazia outra, não. Acusavam de tantas outras coisas, mas disto não. Nunca alguém disse, Paulo diz isto, mas faz diferente. Não. Ninguém podia dizer isso. O que ele fazia, as pessoas viam. O que ele ensinava, as pessoas viam na vida dele. Ele dizia, eu dei o exemplo. Ele disse, o que vocês viram em mim, o que vocês ouviram de mim, isto fazei. Então ele sempre estava falando às pessoas para observar o seu padrão de vida, ouvir o que ele dizia e seguir aquele procedimento, que era o correto. Alguém que estava sendo um referencial, um exemplo. Então, Paulo, um pregador modelo, ou seja, um exemplo de pregador necessário para os nossos dias em pleno século XXI, quando há muitos faladores e poucos pregadores do Evangelho, a mensagem genuína, poderosa e convincente a respeito do Senhor Jesus. Fala-se sobre todos os assuntos, menos sobre Jesus, sua obra, sua vida e seu sacrifício. E é justamente o que se precisa fazer, falar sobre Jesus. Paulo não se descuidava, ele disse, eu não tenho outra coisa a dizer a vocês, senão Jesus Cristo e este o crucificado. Este é o meu assunto. Sobre Jesus, eu estou disposto a falar com vocês. Qualquer outro assunto já não tem nenhum interesse, nenhuma prioridade. Mas Jesus é a prioridade. É o único tema de um homem que teme e serve a Deus. Então nós observamos aqui em 5 destaques a maneira como Paulo se tornou um exemplo, um modelo ou um pregador modelo para aqueles que, ao observar na vida dele, no testemunho que ficou registrado nas Sagradas Escrituras, possa observar e ver por que é que Paulo tinha resultados surpreendentes na sua vida. Por que é que as pessoas vinham a Cristo quando Paulo pregava? Qual é a diferença dos nossos dias que às vezes pregamos e as pessoas não vêm? Onde está a diferença? O que é que está faltando? Bem,
Em primeiro lugar, Paulo era homem de um único tema. Ele não se ocupava de falar muitas coisas, variadas e diversas. Ele falava sobre uma única pessoa, sobre Jesus. Era o tema dele. Na sua pregação, no começo, no meio, no fim, era Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. O que observamos às vezes é que a pessoa faz a leitura de um texto e não comenta aquele texto e fica falando sobre vários assuntos totalmente diversos e sem conexão um com o outro. Então é como se fizesse uma salada mista. Mistura muita coisa, fala por 30, 40 minutos sobre vários assuntos, mas não entra em detalhes em nenhum, e quando termina, quer um resultado, o resultado não vem. Por quê? Porque as pessoas não entenderam. Fez uma confusão tão grande, misturou tanta coisa, que não teve um direcionamento para que a pessoa pudesse acompanhar com a mente e com o coração qual era o caminho, por onde a pessoa deveria ser conduzida. Paulo não tinha esse problema, porque o tema dele era um só, era Cristo. Então, onde quer que ele estivesse falando, fosse no começo da pregação, fosse no meio, fosse no final, a pessoa que ouvisse Paulo pregando ia entender perfeitamente que ele estava falando sobre Jesus. E ele demonstrava na vida aquilo que pregava, que ele estava pregando aos outros, que Jesus tinha feito na vida dele. Então ele era uma prova viva do que Jesus pode fazer numa vida quando se entrega e se devota a servi-lo com sinceridade, fidelidade e temor. Então, em primeiro lugar, Paulo era homem de um só tema. O tema dele era Cristo. Então, aqui nós observamos que ele dizia, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Em Tessalonicenses, porque aqui ele estava na cidade de Tessalonicenses, ele escreveu 2 epístolas para esta igreja. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 17 e versículo... no livro que estamos lendo, Atos 17 e 3, o tema dele era Cristo, demonstrando, quer dizer, expondo, demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E enfatizava, esse Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Então ele esforçava-se para deixar de maneira bem clara a exposição para que qualquer pessoa que estivesse lhe ouvindo pudesse entender o que Paulo estava dizendo e qual era o objetivo da sua mensagem. Era levar Cristo às pessoas e levar as pessoas a Cristo através da pregação e do exemplo de vida. Mas que livro Paulo utilizava para fazer esta pregação, para expor e demonstrar a respeito de Jesus? Ele utilizava um livro de filosofia, de psicologia, psiquiatria, de autoajuda. Qual era o tipo de livro que Paulo utilizava-se para fazer a sua pregação? Porque hoje as pessoas usam os autores, inclusive alguns até não cristãos, falando e propagando no púlpito, ao público, os pensamentos, as ideias destas pessoas. Ler é bom, precisamos ler todo tipo de livro para entender o que ali está, com o pensamento de cada um. E visto que temos o princípio fundamentado na palavra de Deus, podemos examinar tudo, o que lemos, o que tivemos contato,
e reter o que é bom. Isto é útil, é necessário. Agora, quando Paulo ia aproveitar-se para pregar, ele não tinha 2 livros, ele só tinha um único livro. O tema dele era Cristo, e o livro dele também era eram as Escrituras. Ele não tinha as Escrituras, mais o livro tal, mais o livro tal, mais o livro tal. Não. Escritura, 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 escritura. Do começo ao fim. Era o que ele se ocupava. O tema era Cristo, o livro onde ele baseava a sua pregação, Palavra de Deus, as Escrituras, e, portanto, ele falava sobre Jesus. Então, ele estava bem fundamentado. Tanto é que os discípulos de Bereia, quando Paulo foi pregar, eles se mostraram nobres, porque Paulo pregava a respeito de Jesus, utilizando a palavra de Deus, as Escrituras, e eles, quando chegavam em casa, eles ouviam lá, quando chegavam em casa, eles iam conferir se realmente era de acordo com o que ele estava pregando, se estava de acordo com o que estava escrito. Por isso é que nós precisamos fundamentar as nossas pregações e ensinamentos na palavra de Deus. Porque quem está ouvindo, ele pode ir lá comparar e examinar e ver se realmente as coisas são como está sendo ensinado ou pregado. Agora, se utiliza uma porção de coisas, uma porção de fontes extras bíblicas, onde é que a pessoa vai fazer o comparativo? Não tem. Não tem como seguir adiante. Então, aprendendo com Paulo, nós vamos ser pregadores de um só tema, Cristo. Vamos ser pregadores de um único livro, a Bíblia Sagrada. Palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo àqueles que a escreveram. E o mesmo Espírito Santo que inspirou estas palavras, ele vai nos dar a interpretação do que elas querem dizer. E isto vai chegar ao coração do ouvinte e ele vai ser atraído a Jesus e vai passar a servir o Senhor Jesus Cristo. Então já vimos aí 2 pontos. Ele era homem de um único tema, Cristo. Utilizava um único livro, Escritura. Em terceiro lugar, qual era o caráter de Paulo? Aí sim, vamos para a Epístola de Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 10. Ele escreveu as seguintes palavras: Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco os que creste. Então agora ele escreveu a esta igreja de Tessalônica, onde ele pregava a Cristo, utilizando a Escritura, e ele diz agora: vocês, tanto vocês como Deus, são minhas testemunhas, de que eu, ao pregar o evangelho a vocês, eu me portei de maneira santa, justa e irrepreensível para com vocês, os que crestes. Então veja, era realmente a vida, o caráter de Paulo, o exemplo que ele dava na sua vida. Tanto Deus como as pessoas davam testemunho deste exemplo, desta conduta, este caráter que Paulo tinha. Será que as pessoas podem dar testemunho da nossa conduta, do nosso caráter? Será que quando pregamos a eles, pregamos sobre Jesus e utilizamos unicamente a palavra de Deus, será que eles podem dizer, como Paulo está dizendo aqui, que eles são nossa testemunha de que nós estamos agindo de maneira santa, justa e irrepreensível? Qual tem sido a nossa conduta diante do povo? Ele nos vê como verdadeiro, como justo, como irrepreensível, como
alguém que age de maneira santa, justa e irrepreensível? Ou eles têm dúvida com relação ao nosso caráter, ao nosso comportamento, ao exemplo que nós estamos passando para os outros? Então, Paulo tinha uma vida exemplar. Tudo isto cooperava para um fim que vamos observar logo mais. O único tema, Cristo. O único livro, a Bíblia. A vida como testemunho exemplar. Deus e o povo dava testemunho da vida de Paulo. Em quarto lugar, nós encontramos aqui, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Então agora ele está dizendo aqui qual era o segredo na vida de Paulo, ou um pregador exemplar, um pregador modelo. Qual era o segredo na vida dele? O segredo na vida dele era que ele não só falava, mas ele tinha a cooperação do poder de Deus, o poder do Espírito Santo que estava atuando na vida dele e cooperando. Porque se nós não tivermos a cooperação do Espírito Santo, o nosso testemunho fica infrutífero. Não vai produzir frutos. Mas aqui ele diz, porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavra. Não foi somente falar e falar. Até o povo se cansar. Não. Mas foi em palavras, foi também em poder e no Espírito Santo. E com muita certeza. Paulo não pregava com dúvida, ele tinha convicção. E ele dizia, cri, por isso falei. Você acredita no que fala? Ou fala porque está escrito na Escritura, mas não acredita? É preciso crer, ter a firme convicção de que aquilo que está na Escritura Sagrada é palavra de Deus, deve estar entesourada no nosso coração, e nós precisamos crer como está escrito e anunciar aos outros conforme cremos na palavra de Deus. Então, o poder de Paulo era a operação do Espírito Santo. Jesus prometeu, recebereis poder, ou a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a virtude do Espírito Santo, a operação do poder do Espírito Santo na nossa vida é tudo o que precisamos para ser úteis e aprovados diante de Deus. Com esta vida exemplar. E qual era o resultado de tudo isto? O resultado de quê? De um pregador exemplar. Um pregador modelo, referência. E qual eram os caminhos para chegar até os resultados? Era que ele pregava sobre uma única pessoa, Cristo. Segundo, ele utilizava um único livro, a Escritura. Terceiro, ele demonstrava na sua vida, de maneira santa, justa e irrepreensível, diante das pessoas. Ele tinha o testemunho de vida. O próprio Deus dava testemunho dele e as pessoas também. Em quarto lugar, ele contava com a cooperação do Espírito Santo, a unção, o poder, a virtude, que era eficiente em inspirar a ele nas palavras que seriam ditas
e levar estas palavras ao coração do ouvinte, do pecador, e ali convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. E qual era o resultado? Depois desses 4 passos, o resultado está aqui, no capítulo 1, versículo 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Então, seja, havia conversões. As pessoas se decidiam por crer, aceitar e servir ao Senhor Jesus Cristo. Porque este homem de Deus, Paulo, era um pregador modelo, um exemplo de pregador, uma necessidade para os nossos dias. Então, o resultado vinha. Paulo não fazia uma misturada de textos, mas ele era centrado no que estava fazendo, guiado pelo Espírito Santo, que o tinha ungido para isto, e então as pessoas entendiam a mensagem, eram impactadas pelo poder do Espírito Santo, e o ouvido abria, descia ao coração, o coração abria, e a presença de Deus se manifestava, e eles então se entregavam a Cristo, para servir e viver por ele à luz das Escrituras. Então são 5 pontos importantes que nós podemos ver na vida de Paulo, e ele manteve esse procedimento desde a sua conversão até a sua morte. Ele não mudou. Não, já fiz um trabalho bom, já várias pessoas se converteram a Cristo, tá bom, agora vou mudar, eu vou deixar de falar de Cristo, eu vou falar de uma outra coisa, eu vou deixar de utilizar somente a Escritura, mas eu vou trazer aqui mais um recurso para complementar, para auxiliar. E a minha vida, ninguém tem nada a ver com ela, eu posso viver de qualquer maneira. Não. Se Paulo tivesse entrado por este caminho, ele teria sido um fracasso. Mas ele manteve o procedimento, o princípio. Continuou, da conversão ao fim, falando de uma única pessoa. Eu não quero saber de nada. O meu negócio é Jesus e este o crucificado. E o que eu utilizo para falar sobre Jesus? As Escrituras. É nela, não é nos livros que está falando sobre Jesus. O que os livros dizem é de textos que eles tiram da Bíblia e dão o seu comentário, o seu ponto de vista, o seu parecer. Mas a fonte é a Escritura. Ora, se nós temos a fonte nas mãos, que é as Escrituras, por que vamos deixá-la de lado para pegar o pensamento de alguém, um filósofo, um psicólogo, um cientista, um psiquiatra, um que trabalha com autoajuda, autoestima, para trazer o pensamento dele diluído para o povo crer em Jesus, se nós temos a fonte, que é a palavra de Deus. Então vamos utilizar a palavra de Deus. Paulo não tinha outro livro. Ele tinha a vida dele, que ele demonstrou o que Jesus faz na vida de um homem e de uma mulher quando se converte a Cristo. Tinha este exemplo. Em 4º lugar, ele tinha a demonstração do poder do Espírito Santo, que não eram só palavras jogadas ao vento, mas eram palavras com sinais, com operações, com poder que se manifestava na vida daquele povo. E o resultado é que eles vinham a Cristo, eles recebiam a Cristo, eles reuniam-se com os apóstolos e serviam a Deus. Diz aqui, onde li no princípio, Atos 17, 4.
17:3, 17:4. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Viu quantas pessoas se reuniram a Paulo depois da pregação? Onde estava o segredo? Conforme delineamos nesta oportunidade. O tema, o livro, o testemunho de vida, a ação do Espírito Santo e, por fim, os resultados, que não precisava forjar resultado. Não precisava pedir para a pessoa dizer que estava aceitando Cristo quando não estava aceitando. Não precisava dizer que 20, 30 aceitou a Cristo, sendo que não é verdade. Não precisava isso. À medida que está pregando, o Espírito Santo está trabalhando, pronto. A obra é dele, é ele que faz. A semelhança de Pedro, quando pregou no dia de Pentecoste, não precisou fazer o convite. As pessoas vieram perguntar a eles: que faremos, irmãos? Por quê? Foram compungidos pelo Espírito Santo. Etc. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Com Paulo a mesma coisa. E por que é que nos nossos dias tem que ser diferente? Por que é que tem que mudar? Quando nós mudamos, nós rompemos os princípios, nós tiramos os marcos que foram estabelecidos por aqueles que, usados por Deus, lançaram os fundamentos, e nós agora estamos tirando os fundamentos, mudando eles de lugar e colocando outras coisas no lugar. E esperamos que os resultados sejam os mesmos. E não são, nunca serão. Por quê? Porque não há sequência. Quer ter melhora, quer ver o trabalho prosperar, espera ver vidas convertendo-se a Cristo, siga o exemplo deste pregador modelo chamado Paulo. Seja pregador de um só tema, Cristo. Seja pregador que utiliza um só livro, a Escritura. Seja um pregador que tenha uma vida exemplar. Seja um pregador que tenha a ajuda constante do poder do Espírito Santo. Se estas ações tiverem lugar na sua vida, as conversões vão começar a aparecer. Vidas vão começar a se aproximar. O nome do Senhor vai ser glorificado. E eles passarão a servir a Deus, porque foram atraídos pela palavra de Deus com a operação do poder do Espírito Santo. Que possamos seguir este caminho, referendado pelo modelo deste apóstolo. Jesus é o mesmo. E se nós falarmos o que dele está nas Escrituras, ele vai cooperar conosco e os resultados serão surpreendentes. Mas sigamos este exemplo e que Deus possa continuar abençoando-nos em nome do Senhor Jesus Cristo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.